Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. A arqueologia tem se demonstrado uma poderosa ferramenta tanto na confirmação quanto no esclarecimento contextual de muitas passagens da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos falar um pouco do chamado período patriarcal, isto é, aquele período de tempo que cobre a vida dos três grandes patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, de acordo com os capítulos 12 a 50 de Gênesis, que, por sua vez, são precedidos da história primeva, o Éden, o dilúvio e a Torre de Babel, e seguidos pela história do Êxodo. A famosa história de José do Egito também faz parte desse corpo textual, mas pela tradição rabínica, José não é classificado como um dos grandes patriarcas, embora algumas correntes cristãs o chamem de o patriarca José. Seja como for, esse período de tempo coberto pelos capítulos 12 a 50 do Gênesis é essencial para a história que se segue, desde a libertação do povo hebreu até os dias do Novo Testamento. Foi na segunda metade do século XIX que começaram as escavações na região da Mesopotâmia, descobrindo importantes cidades, artefatos e textos que lançam luz sobre o período dos patriarcas, exatamente por terem vivido na mesma época. Em termos cronológicos, estamos falando de cerca de 1800 a 1400 a.C., ou seja, o chamado período do Bronze Médio e recente. Em relação ao estudo científico desse período e sua relação com as histórias da Bíblia Sagrada, podemos dizer que existem hoje, grosso modo, duas escolas de pensamento. A primeira inclina-se a dar pouco ou nenhum valor histórico às narrativas do Antigo Testamento, sugerindo que são apenas narrativas mitológicas, tardias, adaptadas artificialmente, como se houvessem ocorrido tempos atrás, quando a arqueologia apresentou evidências culturais que favoreciam a narrativa bíblica. Os que seguiam esta corrente que acabei de mencionar afirmavam apenas que era uma coincidência ou frutos do senso comum. Imagine só. A segunda escola de pensamento, oposta à anterior, acredita que os achados arqueológicos têm heuristicamente apoiado a narrativa bíblica e que podemos, sim, confiar na historicidade de toda essa porção da Bíblia Sagrada. Porém, o lado triste dessa história é que ambas as correntes possuem defensores extremistas que podem colocar uma paixão desnecessária acima daquilo que realmente encontramos em solo. Uns, por exemplo, são rápidos demais em fazer ligação entre um achado arqueológico e um texto bíblico, enquanto outros continuam negando a ligação entre ambos, mesmo depois de várias evidências que corroboram com a conexão entre texto e artefato. Vou dar um exemplo para você que abarca ambos os grupos. Os achados de Ebla, ocorridos entre 1974 e 1975. Milhares e milhares de tabletes, como estes que você vê em seu vídeo, foram localizados no sítio arqueológico de Tel Mardik, Antiga Ebla, que fica hoje no norte da Síria. Eles estavam originalmente guardados em prateleiras, como nesta ilustração que aparece em seu vídeo. Mas, devido a uma intensa batalha, o prédio original foi destruído e os tabletes preservados. É que os inimigos da antiga Ebla puseram fogo no palácio e, consequentemente, nos cômodos que continham esses milhares de tabletes que faziam parte de um arquivo real. As prateleiras de madeira, é claro, viraram cinza, mas os tabletes de argila acabaram ficando mais duros pela ação do fogo e foram providencialmente preservados sob entulhos de milhares e milhares de anos até serem redescobertos em 1975. A importância desse achado chegou a ser comparada à descoberta dos famosos manuscritos do Mar Morto. Agora vêm os dois extremos do debate. De um lado, estão os mais otimistas, que acabaram equivocadamente se precipitando em suas conclusões. É que os tradutores dos tabletes encontraram entre os recibos nomes de Davi, Abraão. Ora, isto foi suficiente para muitos correrem para a imprensa afirmando que Ebla havia revelado a confirmação arqueológica de dois personagens mencionados na Bíblia, Abraão e Davi. O problema, porém,
é que a dita guerra que eu mencionei, que destruiu o Palácio Real, aconteceu em cerca de 2250 a.C. Isto é aproximadamente 500 anos antes de Abraão e pelo menos 1200 anos antes de Davi. Logo, não pode ser, de maneira nenhuma, uma referência a esses personagens bíblicos. Seria o mesmo que encontrar uma carta em Portugal, assinada por um certo Pedro, e deduzir apressadamente que se trata do mesmo Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. Imagine quantos Pedros não haveria ali. O que o achado ajuda é mostrando que estes eram nomes comuns antes do período patriarcal, e nada mais do que isso. Agora, por outro lado, houve também os críticos que afirmaram que nada, absolutamente nada do que se encontrou em Tel Mardik, a antiga Ebla, teria a ver com qualquer texto ou passagem da Bíblia Sagrada. Mas, espera aí, vamos devagar. A generalização é um argumento que é muito inválido. Na verdade, os tabletes de Ebla estão cronologicamente fora do período coberto por Gênesis 11:50. Isso é verdade. Eles são anteriores àquilo. Contudo, existem vários estudos filológicos e geográficos que permitem usar os textos de Ebla como método para iluminar a Bíblia Sagrada e até referendar a sua historicidade. Ali encontramos, por exemplo, a referência à terra do atual Israel como sendo terra de Canaã, expressão que também encontramos na Bíblia e que muitos pensavam ser anacronismo do autor bíblico não validado por fontes mais antigas. As escavações na Mesopotâmia e no corredor sírio-palestino também ajudaram a identificar o porquê de alguns estranhos comportamentos mencionados no Gênesis. Eles se tornaram claros quando foram lidos à luz da cultura sumeriana. Vários documentos encontrados na Mesopotâmia demonstraram, por exemplo, quão desastrosa seria a vida de um casal da época sem filhos. Chegar à velhice sem o amparo de um descendente que, pelo menos, cuidasse dos negócios da família e do sepultamento dos pais era motivo de grande desgraça. A legislação local, no entanto, estabeleceu recursos legais para salvaguardar aqueles que, porventura, não possuíssem herdeiros naturais. Eles poderiam adotar um escravo. O sistema, naturalmente, exigia a redação de um documento lavrado por um juiz na presença de testemunhas e guardado em lugar público para a efetiva consulta dos interessados. Foi exatamente essa a primeira atitude, digamos assim, legal que teve Abraão para compensar a ausência de um filho. Gênesis capítulo 15, versos 2 e 3, afirma que ele havia decidido constituir Eliezer, um de seus escravos, como seu legítimo herdeiro. Deus, porém, o dissuadiu da ideia, prometendo-lhe um menino gerado de sua própria semente, a saber, o patriarca Isaque. Ainda, segundo a história bíblica, Sara, achando que pudesse dar, digamos assim, uma ajudinha à providência divina, convenceu o marido a usar outra estratégia também legal para ter um herdeiro. Como ela era a parte estéril do casal, a lei prescrevia que Abraão poderia anular o casamento ou ter relações com uma escrava, a fim de que esta engravidasse. A esposa, neste caso, não perderia os seus direitos matrimoniais e o filho que nascesse, mesmo sendo legítimo, só poderia ter direito à herança caso fosse adotado pelo pai. Estranho, não é mesmo? Portanto, uma vez que Ismael foi mandado embora por Abraão sem ser oficialmente adotado, ele não se tornou um herdeiro do patriarca, embora fosse nascido do patriarca. Veja o que dizia o famoso Código de Hammurabi, datado em algum período entre 1792 e 1750 a.C. Quando a primeira esposa de um nobre lhe gerar filhos, e sua escrava também lhe gerar filhos, se o pai em vida declarar, estes são meus filhos, referindo-se aos filhos que ele teve com a escrava, então estes serão contados com os filhos de sua primeira esposa quando ele morrer. Contudo, se o pai em vida não declarar, estes são meus filhos, referindo-se aos filhos que ele teve com a escrava, então após a sua morte, os filhos da escrava não receberão a partilha junto com os filhos da primeira esposa.
este pode parecer um costume estranho à nossa compreensão, mas devemos lembrar que nos dias de Abraão, ele estava apenas seguindo uma tradição cultural vista como válida naquela época. Agora, alguém pode perguntar, por que então Deus não o impediu de praticar aquela barbárie, isto é, deserdar Ismael mandando-o embora? Ora, se lermos os mandamentos dados por Deus a Moisés, veremos que o Senhor aos poucos foi corrigindo algumas dessas e de outras práticas através das leis que concedeu ao povo hebreu. Afinal, a história nos mostra que as mudanças culturais demoram muito tempo para se concretizar na mente dos povos, pois a humanidade tem uma grande resistência à mudança de paradigmas, mesmo quando estas visam o bem-estar coletivo. Agora, deixe-me dar mais um último exemplo cultural para você. Os tabletes legais desenterrados em Nuzi, Mari e Exnuna ainda apresentam outra legislação que ilustra bem de perto o estranho comportamento de Raquel em roubar os ídolos de seu pai a fim de entregá-los a Jacó, seu marido. A legislação da época declarava que, após a morte do chefe de família, os herdeiros legítimos poderiam tomar posse dos ídolos da família e, através deles, garantir a sua participação na herança dos bens. Esses ídolos eram chamados de Ilane, deuses, ou Terafim, palavra de sentido incerto, mas que se referia aos ídolos portáteis do lar. A sua função legal no tempo dos patriarcas era a de representar perante o tribunal uma espécie de certificado de posse, isto é, uma escritura de determinada propriedade com tudo o que ela possuísse, os animais, os mananciais de água, as construções, os escravos, etc. Era de responsabilidade do proprietário guardar muito bem os seus ídolos para que não fossem roubados sob a pena de perder o direito legal às terras. A intenção de Raquel, neste caso, ao roubar os ídolos de seu pai, era tornar Jacó o dono efetivo de tudo que Labão possuía. Ela estava profundamente chateada pelo fato do pai ter enganado seu marido, dando-lhe Lia como primeira esposa ao invés dela. Portanto, longe de ser uma motivação religiosa ou espiritual, o furto dos ídolos do lar, descrito em Gênesis 31, verso 34, visava uma indenização forçada pelos indevidos 7 anos a mais de trabalho que Jacó teve para o enriquecimento de seu sogro. Agora o Evidências fará um breve intervalo, mas já voltaremos com mais informações sobre o período patriarcal. Não saia daí, o Evidências volta já. Estamos de volta com o programa Evidências, hoje conhecendo um pouco mais do período patriarcal. Baseado numa gama de descrições bíblicas sobre a riqueza dos patriarcas, alguns acadêmicos têm chegado à conclusão de que eles eram apenas inexpressivos mercadores, nômades usando jumentos como meio de transporte e nada mais do que isso. Mas se olharmos com atenção o texto bíblico, veremos que os patriarcas eram muito mais do que inexpressivos mercadores nômades. Veja, eles lidam com reis, possuem um pequeno exército, possuem escravos, ouro, prata e ainda compram terras e participam ativamente das rotas das caravanas internacionais. William Foxwell Albright, eminente assiriólogo da Johns Hopkins University, observou num artigo da Biblical Archaeologist Reader que todas as antigas versões do Gênesis, desde a sua tradução para o grego no século III a.C., trazem a raiz consonantal hebraica sir, como referindo-se a negociar, mercador, etc. Essa observação no argumento de Albright é interessante porque este mesmo jogo de letras em hebraico tem um cognato assírio que também significa comercializar, negociar, permutar bens e produtos. Isto mostra que Abraão não era um comerciante qualquer, mas era um latifundiário. Ademais, em Gênesis 14, ele reúne 318 homens de seu clã, todos bem treinados, e os envia em batalha para libertar Ló, seu sobrinho, e também ele depois rejeita o espólio de guerra que seus aliados ofereceram a ele. E não para por aí. Abraão também é recebido pelo rei do Egito como um representante comercial de alto padrão e ainda compra terras por um preço considerável, conforme podemos ver em Gênesis capítulo 23. Agora é aqui que ficam em destaque
as diferentes referências que a Bíblia faz associando os patriarcas a camelos e não apenas a jumentos. É que, de acordo com o Dr. Michel MacDonald, da Universidade de Oxford, os primeiros camelos domesticados davam a seus donos uma importância comercial e estratégica em relação aos governantes dos estados que os cercavam. O problema aqui é saber quando o camelo começou a ser domesticado na região de Canaã. É que alguns dizem que isto só ocorreu no final do século X a.C., isto é, centenas de anos após o período patriarcal. Se assim for, o erro histórico seria uma evidência de que a Bíblia foi escrita ou editada muito tempo após os eventos narrados, e suas histórias não são confiáveis, pois cometem erros de anacronismo. Seria o mesmo que colocar na história do Brasil, do descobrimento do Brasil, Pedro Álvares Cabral pilotando uma motocicleta. Isso não faz sentido. Assim também pensam que os camelos não existiriam no tempo de Abraão como animal domesticado e seria apenas uma forma de anacronismo, um erro do autor sagrado. O livro do Gênesis, por exemplo, diz que um servo de Abraão viajou a camelo para encontrar uma mulher para Isaac. Fora essa passagem, há várias outras referências ao animal no livro do Gênesis, o que mostra a sua importância na narrativa. O estudo sobre a origem dos camelos na região de Canaã é assinado pelos pesquisadores Eretz Ben Yosef e Lidar Safir Ren, que usaram a datação por radiocarbono para apontar quando surgiram os primeiros camelos domesticados no local. Os ossos dos camelos foram encontrados em um antigo campo de fundição de cobre no Vale do Arravá, em Israel, e também no Wad Finam, na Jordânia. Alguns ossos encontrados em sedimentos mais profundos, segundo os cientistas, seriam de camelos selvagens caçados para a alimentação. Foi possível diferenciá-los dos camelos domesticados porque nestes havia marcas nos ossos da pata, supostamente um sinal de que carregavam cargas pesadas. Para os pesquisadores, a origem dos camelos domesticados foi o Vale do Arravá. Um outro problema em se retirar os camelos do período patriarcal seria explicar como Abraão enfrentaria um deserto inteiro de caminhada desde Harã até Beersheba, indo depois para o Egito. E para isto, ele teria que atravessar o Saara, montado no lombo de jumentos. Isso não faz sentido, porque nem o jumento, muito menos o cavalo, que realmente não existia na região, ou até mesmo a mula, nenhum desses animais teriam condições de fazer tal travessia por zonas de deserto. Assim, o modo mais ou menos cômodo seria considerar a narrativa bíblica como sendo um mito criado pelo autor sagrado muito tempo depois. O professor de cultura hebraica da Universidade de Tel Aviv, Noam Mitzrahi, não participou do estudo, mas ele tenta suavizar os resultados deste estudo. Ele assim declara: não devemos nos apressar e chegar à conclusão de que as descobertas arqueológicas negam automaticamente qualquer valor das histórias bíblicas. Na verdade, a pesquisa mostra como estas tradições foram reformuladas posteriormente quando os camelos foram integrados ao sistema econômico do Antigo Oriente Médio. Além disso, podemos capturar outros detalhes cuja base histórica é ainda mais antiga. O que ele fez, na verdade, foi dizer que parte do texto do Gênesis é histórica e parte seria mitológica, seria reformulada posteriormente com acréscimos e anacronismos toscos, como este que coloca o camelo na região muito antes do que deveria ser. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: se isso fosse verdade, será que o escriba bíblico seria tão ingênuo ou tão ignorante a ponto de colocar camelos numa época em que não haveria camelos domesticados? É muita ingenuidade, você não acha? Principalmente em se tratando de um texto, como admitem os próprios pesquisadores, que também tem fortes indícios de ter uma evidência histórica. Seria, portanto, a tese do anacronismo o único meio mais viável? Eu creio que não. Existem outras razões arqueológicas para revisarmos esta precipitada afirmação que não havia camelos domesticados em Canaã. Primeiro, que a evidência é por si muito pequena para se fazer uma afirmação para todo o território. Apenas 2 sítios foram escavados e, mesmo assim, encontraram-se ossadas de camelos datadas desta época, mas nenhuma indicação de que não fossem domesticados antes. Aliás,
O cruzamento de outros dados leva-nos para outra proposta, a de que sim, o camelo era domesticado em Canaã no período patriarcal ou veio como novidade trazida pelos próprios patriarcas. A dificuldade de se achar mais ossadas de camelos se dá pela própria raridade do animal, que deveria ser caríssimo. O que se afirma, mais uma vez, é o tamanho da riqueza dos patriarcas em ter esses animais. Afinal de contas, fazendo um paralelo dos nossos dias, se arqueólogos do futuro escavarem a maior parte das cidades brasileiras, não acharão ali restos em quantidade grande de Ferraris. Isto não significa automaticamente que a nossa geração não conheceu esse carro, e sim que se trata de um meio de locomoção bastante caro. O mesmo se dá com os camelos na ocasião patriarcal. Eles eram sim domesticados, só não eram animais de montaria comuns. Ademais, outros estudos mostram que os camelos domesticados surgiram na Mesopotâmia, incidentalmente o mesmo lugar de onde saiu Abraão para seguir para Canaã, em meados do 2º milênio antes de Cristo, isto é, no período dos patriarcas. O dromedário, camelo de uma só corcova, foi originalmente domesticado no sudeste da Arábia, talvez tão cedo como no 3º milênio antes de Cristo. Sendo assim, fica claro que os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó teriam condição de conhecer este animal como domesticado e até utilizado dele como meio de transporte. Falando em evidência, veja que interessante. Gênesis 32, verso 15, refere-se deste modo à riqueza de Jacó. Ele tinha 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentos e 10 jumentinhos. Ora, essa expressão é muito importante. Camelas de leite com suas crias leva a 2 significados. Primeiro, que elas tinham acabado de parir suas crias. E segundo, que o seu leite poderia ser usado na alimentação dos patriarcas. Embora, nesse sentido, resta saber o quanto Abraão conhecia das futuras regras de alimentação que seriam sistematizadas pela lei de Moisés. O fato é que um texto sumeriano datado de 2000 a.C. e encontrado em Nippur, e um outro menos preciso encontrado em Alalakh, ambos mencionam não só a existência do camelo como animal domesticado entre as tribos, mas também o uso costumeiro de seu leite. Ora, para se obter o leite de um animal, ele deve, é claro, ser domesticado. Este é o ponto. Gravuras rupestres encontradas no Sinai mostram o camelo em condição domesticada já nas primeiras fases da dinastia egípcia. Veja mais essa imagem feita em rocha do deserto arábico e que também pode ser datada dos dias de Abraão. Ali o camelo é claramente mostrado como um animal domesticado. Percebeu? Estes são alguns exemplos de muitos outros que poderiam ser dados e que não apenas confirmam, mas colocam como altamente provável a historicidade da Bíblia Sagrada no que diz respeito aos capítulos 12 a 50 do Gênesis. Agora, o mais importante em tudo isto é que a história contada ali é parte de uma história maior. Isto mesmo, a história da redenção, que tem como ápice a vida de Jesus Cristo e como destino a chegada triunfal do reino de Deus que nós tanto aguardamos. Portanto, continuemos à espera desse reino. O relato foi fiel no passado e certamente será fiel em relação ao futuro. O programa Evidências de hoje fica por aqui, mas semana que vem teremos um novo encontro na TV Novo Tempo para um estudo da Palavra de Deus. Um abraço e até lá!